Oi, gente, seguimos aqui com o nosso Cooper de Biotalks, direto de Uberlândia, Minas Gerais, no Congresso Brasileiro de Entomologia, para trazer e tratar os principais temas a vocês em relação ao setor de controle biológico. Bom, e agora a gente vai falar sobre as consequências das mudanças climáticas na biodiversidade dos insetos. O que está acontecendo? Para isso, nós recebemos aqui duas convidadas muito especiais. Eu estou aqui com a Madelaine Benzon, pesquisadora da IPAMIG. Seja muito bem-vinda, Madelaine. Muito obrigada pelo convite, tanto da Porbit como o seu também. Muito obrigada. E estamos aqui também com a Caína Agostini, ela que é professora da UFSCar e vai trazer também muitos destaques em relação a esse tema para nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre esse tema. Bom, Caína, eu gostaria de começar com você destacando 3 pontos fundamentais que realmente a gente já sente em relação às mudanças climáticas nessa biodiversidade, no impacto em relação aos insetos. Quais são esses pilares? Bom, a gente pode sentir já que a gente tem um impacto em nível individual, em nível populacional e em nível de comunidade. O impacto no nível individual é mais relacionado à fisiologia do inseto. Nós temos um exemplo de um estudo muito bacana que foi feito com 3 espécies de pombos, né, que é aquela abelha mamangava, e viram que se você tem um aumento de temperatura, o espermatozoide do macho começa a ficar comprometido, tanto em termos de mobilidade, quanto também na degradação do DNA desse espermatozoide. Então, isso impacta diretamente na reprodução. Outro exemplo, né, em nível populacional, a gente tem 2 problemas. Um é quando a gente fala de alteração fenológica. Por exemplo, 2 espécies, elas interagem. E elas interagem no mesmo espaço e no mesmo tempo. Se uma desloca no tempo, essa interação não acontece mais. Por exemplo, a gente tem o processo de polinização. Se a planta florescer numa época que não é adequada, o polinizador vai sofrer com isso, porque ele não vai ter comida e a planta não vai ter a sua reprodução, né? Então, isso é um impacto populacional. Você vai deixar aquela população dos insetos polinizadores sem alimento, né? E em nível de comunidade, a gente tem quando uma espécie ela pode interagir com diversas outras espécies. E quando a mudança climática afeta uma interação, indiretamente vai provocar também o problema nas outras interações, né? Então, isso de maneira geral aí tem acontecido, vários estudos, né, têm mostrado isso, principalmente na parte de impacto em populações. Muito bom você falar sobre isso. Daqui a pouco a gente aprofunda ainda um pouco mais, falando até em nível de políticas públicas, enfim, porque a gente fala muito em mitigar a questão das mudanças climáticas e ter um ambiente mais saudável, onde seja interessante para todo o ecossistema. E aí, incluindo aqui a Madelaine na nossa conversa, já tivemos outras oportunidades de entrevista, então, mais uma vez, muito obrigada. E o trabalho da IPAMIG também sendo referência, a gente sabe, principalmente depois a gente foca mais nisso, na cafeicultura brasileira, o que vocês já vêm sentindo de impacto. Mas antes, Madelaine, em linhas gerais, o que você, como pesquisadora, tem sentido e visto na prática essa questão das mudanças climáticas sobre todo o ecossistema? Bom, é nítido, né, os impactos que as mudanças climáticas estão tendo nos serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços da natureza, né, os serviços que a natureza faz para o homem. Entre eles a polinização, né, que já foi falada, o controle biológico, a decomposição da matéria orgânica, alguns serviços assim que são muito importantes para a agricultura. Então, com esse impacto negativo, a gente também tem um impacto negativo na agricultura, na produção agrícola. E o que a gente tem visto, né? Uma aceleração dessas mudanças climáticas e uma ocorrência mais frequente de eventos extremos. Esse ano a gente viu nitidamente 2 eventos bem significativos, né, que foram as cheias no Rio Grande do Sul e agora essa seca prolongada que consequentemente deu origem também a todos esses incêndios, né,
devastando sistemas inteiros, né? Além nos ecossistemas naturais, inclusive afetando lavouras diretamente pelo fogo. E, além disso, tem o efeito direto das altas temperaturas e da falta de umidade nas pragas, por exemplo, né? Então, eu acho que um exemplo bem interessante, que depois a gente vai continuar falando um pouco de café, mas é o do bicho mineiro. O bicho mineiro é a principal praga do café nessa região, que é a maior região produtora de café aqui do Cerrado. O Cerrado é a maior região produtora do mundo. Minas Gerais é o maior estado produtor, Cerrado é a maior região. Então, a seca aqui, ela está sendo assim, muito severa, e com isso a população do bicho mineiro tem explodido. Isso por quê? Porque esse inseto, ele aumenta a taxa de crescimento populacional dele com o aumento da temperatura. Então, se previa esse aumento da população do bicho mineiro com os aumentos das temperaturas, mas não para agora, era para um cenário mais futuro. E o que a gente está vendo que esse cenário já é agora. Então, precisa fazer alguma coisa. É urgente fazer alguma coisa. Então, vocês já estão sentindo esse aumento populacional que já era um prognóstico muito mais adiante, mas a realidade chegou antes do que imaginávamos, como a gente tem visto das mudanças climáticas, né? Inclusive, até colocando você aqui na nossa pauta, Caí, na questão, por exemplo, a gente sabe da importância da academia, da ciência, da pesquisa e dessa ligação também para que as informações cheguem corretamente à população. Como que a gente poderia ser mais efetivo na questão de mitigação, mais políticas públicas? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que, como foi falado também no debate entomológico ontem pela professora Mercedes, políticas públicas são essenciais, né? E para muita coisa a gente já tem política pública, só que a ação está muito demorada e a gente não tem mais tempo, né? Nós precisamos dessas ações de uma maneira urgente. A academia está sendo chamada, né, para conversar, para indicar caminhos já há muito tempo também. E o que a gente vê muda governo, começa tudo de novo. Muda governo, então uma continuidade das políticas públicas seria essencial. E programas a longo prazo, por exemplo, no caso do declínio dos insetos, a gente precisa urgente monitorar esses insetos. Se não tiver monitoramento, a gente não sabe se está decaindo, se está aumentando as populações, o que está funcionando. Então, só que no Brasil a gente não tem esses programas a longo prazo. Na Inglaterra, por exemplo, tem um programa de monitoramento de borboletas há 50 anos. Então eles conseguem mapear quando está diminuindo a população, quando está aumentando, relacionar com o clima, e nós não temos isso aqui. Então, esses programas de monitoramento, de incentivo às coleções, né, entomológicas, para a gente ver onde esses insetos estão ocorrendo, porque é uma coisa muito interessante, as mudanças climáticas, elas provocam o deslocamento das populações também. Então, por exemplo, se você tem uma espécie de abelha acontecendo na caatinga, se aumentar muito a temperatura, em vez de ela se extinguir, ela pode mudar o lugar dela. Só que ela muda o lugar, os parceiros de interação dela muitas vezes vão ser outros nesse local. E aí causa uma competição naquele local também. Então, monitorar para onde esses insetos estão indo, se eles estão se extinguindo realmente, é essencial. Então, esses programas de monitoramento são urgentes no Brasil. Muito bom você tocar nesses pontos e como a gente pode avançar mais em nível de política pública também, para um setor que a gente tem falado que é a pauta atual do Brasil e do mundo, que é o controle biológico. Aí, Madeleine, vem um pouco para a questão de outras ações e situações que podem vir a ocorrer, só que de maneira mais acelerada, como cobertura de solo, como sistemas agroflorestais, como é que vocês na EPAMIG trabalham esses pontos-chave dentro do sistema de produção brasileiro? Bom, a gente sempre trabalhou já. Eu trabalho nessa área a gente chama controle biológico conservativo, onde a gente muda o ambiente
para ele ficar um ambiente mais propício para aumentar limites naturais e para melhorar as condições para o plantio. Então, esse é o controle biológico conservativo. Então, isso eu já trabalho há mais de 20 anos, mas nos últimos anos a gente viu que é uma necessidade mesmo, né? Ou mudam ou não produz. Sim. Porque o solo não pode ficar descoberto e a gente pode, e existe tecnologia hoje para associar árvores e arbustos aos plantios, mesmo em lavouras mecanizadas, como por exemplo aqui no Cerrado, ou no café. O café aqui é todo mecanizado. E já para outros pequenos produtores, para áreas menores, a gente usa mais os sistemas agroflorestais, que é uma colheita mais manual. Mas já existe tecnologia para isso. Então eu achei também muito interessante uma fala de ontem da Mercedes Bustamante falando que essas políticas elas precisam também entrar nas propriedades privadas, né? Não, porque as áreas de conservação já são poucas, sim. Então nas áreas privadas. E eu vejo uma demanda, eu vejo porque eu sinto isso, né? Pela demanda que a gente tem, está tendo muita demanda por parte dos cafeicultores e das traders, das empresas, né, que comercializam o café, por essas tecnologias, por uma cafeicultura mais regenerativa, onde tenham esses elementos dentro dos plantios, porque vai diminuir agrotóxico e vai possibilitar a continuidade dos plantios de café. Porque se a gente não conseguir mudar isso, o que vai acontecer? Uma migração para as áreas mais altas, mas que são mais amenas para cultivar o café. E com isso vai haver o desmatamento dessas áreas. E aí é um outro problema. Vai haver mais geração de gases de efeito estufas e tudo mais. Então, eu vejo que há um movimento, mas precisa de um incentivo maior. Mas eu vejo também, que eu estou citando mais o exemplo do café, porque eu trabalho mais com café, sim, que a própria indústria já está preocupada com isso, inclusive premiando esses cafés que são produzidos dessa maneira. Que é a agricultura regenerativa tão falada, né? Falada. Recentemente estive que eu comentei com vocês com um grande climatologista, cientista, o Carlos Nobre, e ele fala muito, né, em agricultura regenerativa. O café, eu falo que é uma das experiências mais bonitas que o Brasil tem. A gente sabe, já coloquei aqui no Cooperative Agrotalks, mas a gente tem que enfatizar que a cada 3 xícaras de café no mundo, uma vem do Brasil. É um sistema produtivo sustentável, ou seja, durante o ciclo de produção a gente consegue ser carbono negativo, isso segundo o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Isso foi feito por meio de pesquisa, tanto do Arábica de Minas Gerais quanto Conilon ali do Espírito Santo. Então, no sistema de produção total, a gente tem carbono negativo. Então, vamos manter isso. Essa agricultura regenerativa. Eu acho interessante que isso que falou, é uma cafeicultura sustentável, mas o café, ele tem, vamos dizer assim, a propriedade de se tornar regenerativo, que é mais do que sustentável, que ele pode alcançar um ecossistema ao redor também, se a gente tornar ele regenerativo. Ele é um passo a mais do sustentável. Sim, muito bom. Ele pega a paisagem, né? Então eu acho que o Brasil tem tudo para ser protagonista nessa área. Como é que vocês têm visto isso também na UFSCar, né? Essa agricultura regenerativa, professor? Olha, foi ótimo que você tocou nessa pauta, porque nós temos um campus, né, aqui é a Lagoa do Sino, e aí lá na Lagoa do Sino é uma fazenda, né, de produção de grãos, e eles vão mudar totalmente o sistema de produção da Lagoa dos Sinos para fazer uma agricultura regenerativa, né? E aí a gente vai aproveitar também, trazer isso para Araras, né? E nós precisamos de alguns exemplos didáticos, inclusive para ensinar os alunos, mas eu acho que dentro da universidade isso já está em pauta.
né? E isso é bem bacana. A gente precisa primeiro arrumar a nossa casa, né? Para depois mostrar para os outros que dá certo também. Sim. E uma coisa que é muito preocupante, que veio na fala da pesquisadora, foi que restauração. Restauração é uma pauta que não dá para a gente tirar de mudanças climáticas. A gente vai precisar restaurar muitas áreas. E a gente não sabe como fazer isso. Restauração do cerrado é um buraco negro, né? Porque as espécies se comportam de uma maneira completamente diferente, né? Então existem vários estudos tentando fazer essa restauração, muito pouco com sucesso, né? Então, uma vez que a gente está tirando a mata, a gente vai ter um problema para restaurar, que a gente não sabe um método para fazer isso e a gente não tem muda suficiente para fazer isso. Então é um outro problema crítico. É muito bom você tocar nesse ponto para trazer esse alerta e essa urgência do que vem acontecendo. Quais são esses passos, Madelaine, que a gente pode avançar um pouco mais, né? Porque os problemas estão aí, a gente tem falado muito sobre isso, dessa urgência climática que já vivenciamos, não é algo que está para acontecer, não, já é atualmente. Quais são esses grandes pontos de desafios, mas eu digo desafios que a gente pode vir a alcançar começando a fazer hoje? Hoje, né? Eu vou aproveitar também a fala da Karina, que para falar que existe hoje o Consórcio Cerrado das Águas, que ele fica em Patrocínio e é uma plataforma que promove justamente isso, essa restauração das áreas e a melhoria dessas práticas agrícolas, não só no café, mas principalmente no café. E ela é formada por algumas cooperativas, mas também por vários representantes das grandes indústrias do café. Então, essa é uma iniciativa muito interessante, porque é muito prática, né? E tem um conselho consultivo também, que eles formaram a partir de pesquisadores. E em julho eu tomei posse nesse conselho consultivo, e justamente isso, que é para alavancar essas ações, né? Para ir a campo mesmo e fazer, né? Então, o que eu vejo hoje assim, de maior dificuldade, realmente eu vejo uma grande procura por parte de um grupo de agricultores que tem mais acesso às informações, mas existem alguns grupos que ainda não conseguem ter esse acesso. Mas aí quando você toca na questão de acesso, aí é mais por resistência ou falta de conhecimento mesmo, ou de querer entender na prática? Eu acho que os dois, um pouco cultural. Eu pego a região do Cerrado como exemplo. O Cerrado é uma agricultura mais inovadora, eles buscam muito coisas novas. Já se a gente pegar eu vou pegar Minas, que é na região onde eu trabalho, né? A gente pega outras regiões como Matas de Minas, que também produz café e já é completamente diferente, é muito resistente a essas práticas as novas, né? Essas assim de voltar com um pouco com diversidade para dentro dos plantios, tirar a monocultura, deixar o solo sempre coberto, né? Então tem uma questão cultural também, e eu acho que com certeza o conhecimento também, até o acesso ao conhecimento. Por isso que é tão importante, que teve ontem a mesa redonda, né? E foi falado também das redes sociais, de todo como é divulgado isso. Porque hoje realmente a informação ela chega assim, né? Onde as pessoas elas buscam mais informações é através das redes sociais. Então eu acho muito importante que os pesquisadores eles também dediquem um tempo para transformar os seus resultados de pesquisa numa linguagem mais acessível e que divulguem nas redes. Porque eu sou um exemplo disso, que eu tenho vários projetos que foram feitos a partir de parcerias com a divulgação em redes sociais, como a Nespresso, com o Chupé, essas empresas maiores. Isso é muito bom, porque é muito bom. É a informação com dado, científica, real, assertiva, coerente,
só que de uma maneira ali que a gente consegue explorar mais e que chega essa informação da maneira certa. Isso você tem visto também, porque é o que eu tinha comentado já em alguns episódios, né? Antigamente os pesquisadores eram vistos muito assim, um campo de ciência muito separado do que acontece na realidade. E hoje vocês não, tanto em nível de passar informação, termos mais acessíveis a todos e explicar de fato, a pesquisa às vezes é tão boa e eficiente, mas não chega ali aonde tem que chegar. Então isso é um trabalho também que vocês da UFSCar vêm realizando? Sim, nos preocupa muito, né, essa parte da divulgação científica. A gente tenta fazer isso, mas como você falou, assim, muitas vezes a linguagem da ciência não atinge, né, as pessoas. E é um trabalho muito difícil de ser feito, não é fácil, né? Quando você tem que falar com a governança é uma linguagem que você usa, quando você vai falar com um jovem é outra linguagem, quando você vai falar com o pessoal mais de meia idade é outra linguagem. Então eu acho que nós precisamos muitas vezes das parcerias com o pessoal da comunicação, né? Então é essencial que isso aconteça, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho que é muito bacana alguém da ciência que consiga falar, transmitir para o pessoal da comunicação, e o pessoal da comunicação entende também onde a gente quer chegar. Então essas parcerias são essenciais para a gente colocar realmente algumas ações em prática, né? Muito bom. Só para completar, já que a gente está aqui no Congresso de Entomologia, né? Eu estou organizando a Arena do Produtor no Congresso de Entomologia. Então todas as manhãs a gente tem a Arena do Produtor. Pela primeira vez no Congresso, a Arena está ocupando o mesmo espaço dos outros fóruns, porque nos congressos anteriores era numa salinha pequena. Então a gente tem na Arena não só pesquisadores, mas apresentando tecnologias, que é uma linguagem mais acessível, né, ao produtor, ao técnico. Inclusive a gente tem produtores aqui na plateia, e a gente dividiu as primeiras palestras com os técnicos e convidou 2 produtores e depois o debate. Então é uma coisa que é nova no Congresso e que está sendo muito assim procurada. O palco estava bem cheio lá hoje, porque a gente sente essa necessidade, né? Tem que passar essa aproximação. Sim, com certeza, muito bom unir tudo, né? A ciência, o produtor, a comunicação e que atinja de fato a grande questão, que é produzir com sustentabilidade. De fato, a gente precisa aumentar a quantidade de alimento, garantir essa segurança alimentar, mas de uma maneira mais assertiva, com sustentabilidade e encontrando caminhos como esse que a gente acaba discorrendo aí para todos vocês. Para a gente fechando aqui, qual é a mensagem que fica, Madelaine, para todos que nos veem ou nos ouvem? Qual que é a grande mensagem que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo agora e vendo em relação ao Congresso Brasileiro de Entomologia? Bom, o Congresso, primeiramente eu queria assim, parabenizar todos os organizadores, porque ele está nota 1000, né? Excelente. Mas eu queria passar também uma mensagem que é hora da gente agir. Então, vamos usar o conhecimento que está sendo mostrado aqui, vamos usar tudo isso para agir a nosso favor, né, e ao favor do meio ambiente. Muito bom. Você, então, Caína, qual que é a mensagem também que fica do Congresso Brasileiro de Entomologia edição 2024, tradicionalíssimo, né? 29ª edição, quase 30 anos de história. O que fica nessa edição que está todo mundo comentando que tem sido uma edição muito especial? Eu acho que ele é especial, especialmente por ter o latino junto, né? O Congresso Latino de Entomologia tá junto, então isso faz com que a gente tenha uma difusão do conhecimento na América Latina. Ontem, durante a abertura, né, a quantidade de países que a gente tem aqui, né, vendo o que é produzido na ciência brasileira e em outros países também, é genial. E como a Madelaine falou, a gente precisa agir, né? A gente não tem mais tempo, nós não temos mais tempo.
né? A ação agora, antigamente a gente falava assim, não, o cientista ele tem que mostrar o que está acontecendo só, ele não pode falar faz isso ou faz aquilo, mas agora eu acho que chegou o momento da gente começar a dar os nossos pitacos também, olha, esse caminho vai ser melhor do que esse, né? Então, assim, o que a gente... Que é o que a gente tem trabalhado e aqui escutando duas referências em suas áreas, né, em instituições tão importantes como o EPAMIG e o FSCar, então realmente fica essa mensagem para todos, é hora de agir, de fazermos e pensarmos diferente em relação a tudo que a gente tem vivenciado e as consequências das mudanças climáticas de fato. Muito obrigada, viu, pelo entrevista. Obrigada a você. Obrigada, Até uma viu? próxima oportunidade. Continue nos acompanhando no Congresso Brasileiro de Entomologia, aqui direto de Uberlândia, Minas Gerais.